Com relação ao padrão MVC, o padrão MVC ele classifica as classes do sistema nesses três grupos, sugeridos pela sigla, né? O M, o V e o C. O M vem de model, né? Model mesmo, de modelo conceitual. Então, são as classes que representam o modelo conceitual, o modelo de dados do sistema, né? Para quem já fez banco de dados ou já é familiarizado com o banco de dados, seria aquelas classes que vêm das entidades do modelo entidade de relacionamento, né? Das entidades do banco de dados, né? Tudo que é armazenado no sistema, seja em banco de dados ou não, lembrando que o uso de SGBD é opcional nessa disciplina, você pode muito bem armazenar em arquivo, em sistema de arquivo, tá? Então, tudo que vai ser armazenado, toda classe que representa elementos cujos objetos serão armazenados de alguma maneira, ou em banco de dados, ou em arquivos de texto, né, são classes de modelo. Né, é a base da pirâmide, do software, do sistema de informação. A view é o topo da pirâmide. Né? Então, justamente representa aquilo que é a nossa interação. Né? A interação com o sistema, digamos assim, com o usuário final do sistema, seja ele humano ou sejam outros sistemas, né? É a classe que interage com elementos externos ao sistema, né? Ou conjunto de classes, tá? E os controladores representam mesmo, ou eles contêm dentro de si a lógica de negócio do sistema, né? A lógica do negócio em si. Então, são o coração do sistema, do programa, o controller. Ele é o conector, ele fica ali no meio do caminho entre a view e o model, né? Então, o controller é utilizado pela view e utiliza e manipula o model, né? Então, essa figura ela representa bem essa questão da interação entre as classes no MVC, né? Então, ela deixa bem claro que o controller é esse maestro, digamos assim, né? Que contém os métodos das funcionalidades propriamente ditas, né? Então, algum usuário, que pode ser uma pessoa ou um sistema externo, né? Acessa os recursos do sistema por meio de uma classe de fronteira, do model, né? O boundary da UML, como veremos daqui a pouco. Então, da view, né? Então, a view o próprio nome sugere, é o que o usuário enxerga do software, né? A maneira como ele enxerga o software. E essa view, ela não implementa em si nenhuma lógica, nenhuma funcionalidade do software, ela só repassa, delega para o controller. O controller é requisitado pela view e pode se conectar a outros controllers ou ao model, né? A entidades do modelo, digamos assim, né? E essas entidades são a base da pirâmide. Em UML, a gente indica que uma classe faz parte, né, da fronteira do sistema, ou faz parte da interface gráfica, ou faz parte, né, de uma API que outro sistema vai usar, ou seja lá o que for, quando a gente dá o estereótipo para ela em termos de modelagem de boundary. Boundary quer dizer, está na fronteira do software, é view, né? O que está em contato com essa fronteira é requisitado por ela é o control, né? São as classes de controle que tem esse estereótipo, né? E as classes de modelo têm o estereótipo entity, que representam entidades do modelo, né? Então, se optarmos pela representação iconográfica da UML, representação por ícones, essa aqui seria a representação, tá? Então, a classe da view, ou fronteira, tem essa representação, o controle tem essa representação, e as classes de entidade que estão no model têm essa representação como a base aqui da pirâmide, tá? O RUP, né, o processo unificado que deu origem ao UML, utiliza estes estereótipos e a UML adotou como oficiais na linguagem de modelagem, tá? Então pode-se definir quantas classes forem necessárias para model, para view e para o controle, beleza? Uma sugestão que eu deixo para vocês em relação a esse projeto é que tenha ao menos duas classes de controle, né? Uma classe para controle de dados, né, que vai simplesmente
fazer acesso aos arquivos que forem armazenar os dados, manipular os arquivos, né, apagar elementos, consultar, inserir, alterar e, eventualmente, se optar pelo SGBD, vai lidar com a execução das queries, né, das consultas do banco de dados. E uma classe de controle do sistema que terão as lógicas mesmo do sistema, a lógica em si. No sistema acadêmico, ele teria matricular, aluno, trancar matrícula, adicionar nota, alterar nota, né, consultar histórico. Então, só exemplo, para ilustrar, essas funcionalidades do sistema ficam no controlador do sistema e funcionalidades ligadas a acesso a dados, manipulação de dados, no controle de dados, né, e esses caras certamente irão conversar entre si. Então, a redução do acoplamento no MVC, ela acontece através dessa recomendação aqui. Então, eu tenho classe de fronteira, as classes de fronteira, que são parte da view, elas têm associação apenas com interfaces. Então, os atributos dessa classe são do tipo de interface, né? E elas usam indiretamente as classes do controle por meio da implementação que ela recebe provavelmente nos construtores, né? Então, cada view pode receber o seu controle, digamos assim, né? O controle do negócio e o controle, por meio do controle da classe que ela recebe, ela instancia os atributos do tipo da interface, para que ela faça uso dos métodos de controle. Beleza? E aí, esses métodos de controle, eles podem fazer acesso ao modelo. Tá? Faltou eu colocar aqui a dependência do controle de dados para o model, mas ele também pode. Tá? E outra coisa que faltou representar explicitamente aqui na figura é que um controle também pode ter uma associação com a interface de outro controle. Certamente, o que vai acontecer é que o seu controle principal ele terá uma associação da interface do controle de dados. Tá? Então vai ter uma seta contínua, como essa daqui, saindo do controle principal da classe e chegando na interface e dados ops. Beleza? Que vai ter operações de dados mesmo. Alterar, nesse caso o exemplo é de um sistema acadêmico. Adicionar aluno, alterar aluno, excluir aluno, obter alunos. Uma lista de alunos. Note que essas classes são todas do model. Então há uma dependência aqui do model que faltou representar, né, tanto a interface quanto a classe de todos os controllers podem acessar o model tranquilamente. Né? Então é fortemente recomendado para reduzir o acoplamento que todo controller tenha uma interface. Tá? Então o acoplamento vai ser para a interface, para reduzir a dependência de implementação. Né? Então programe para uma interface e não para uma classe, né? O que vimos na última aula. Tá joia?